Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast. Eu sou o Júnior Mafra Eu sou Sabrina Baes. E eu sou Werner Bezerra. e nós estamos aqui para contar histórias. Histórias de sucesso de pessoas comuns, como eu e você, que chegaram e venceram na vida. E a gente vai contar a história de pessoas que têm relação com o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. E a gente faz essa brincadeira para reforçar a nossa identidade sul-mato-grossense. A gente não tem nada contra o Mato Grosso, inclusive amamos vocês, tá? Mas a gente tá para contar histórias de pessoas de Mato Grosso do Sul. E hoje a gente tá com uma convidada super especial que tem uma identificação profunda com o estado também. Eu vou chamar nossa mestre de cerimônia, Sabrina, para apresentar essa convidada de hoje. Olha, a gente está muito feliz com a pessoa que está aqui com a gente hoje. Já fizemos um bate-papo aqui antes de começar o programa. E essa questão de trazer as pessoas aqui do estado é para você perceber que você não precisa sair daqui. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, né? Vamos aprender com a nossa convidada de hoje para você não desistir e conquistar o que você realmente deseja. Bom, a nossa convidada é empresária, mãe, fundadora e diretora proprietária da Anitta Shoes, dentre outras lojas e marcas que fazem parte desse grupo da Anitta. São 25 lojas em Campo Grande, Cuiabá e Dourados. Então, fica com a gente aqui, vamos saber como que foi esse processo dela chegar em Campo Grande, como que ela começou a abrir uma loja na própria casa dela, ao longo dos anos, e se tornou tão conhecida, bem-sucedida, com tantas lojas assim, tá? Então, a gente está com a Anitta, que é um prazer te receber, Anitta. Bom, e a gente vai começar aqui agora, Anitta, querendo saber de você a respeito do grupo Anitta mesmo. Quais são as lojas que fazem partes, a questão das franquias, né? Quem que tá te ajudando nas lojas, quem tá à frente da administração? Conta pra gente um pouquinho dessa história linda aí que você tem. Olá, tudo bem? Nós temos a Anitta, que é a Anitta Shoes, né? Que é a mãe que começou tudo, né? A mãe da marca. Temos a Estilo A agora, essa nova bandeira, e temos algumas franquias também. Caramba, eu não sabia disso daí. Pra mim é uma novidade. E assim, a gente vai acabar falando, né? É só aqui em Mato Grosso do Sul? Tem em outros lugares? Não, tem no estado do Mato Grosso e Goiás. Ah, então é grandão, legal. né? Grande pra caramba. A gente vai acabar voltando nesse assunto do grupo, né? Do grupo Aham. Anitta. Mas assim, você não é daqui de Campo Grande, porque eu também não sou daqui, né? As pessoas me perguntam, falam assim, o meu sotaque me entrega, né? Ou é corumbaense ou é carioca. Eu também não sou de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, mas eu tenho uma dedicação profunda aqui, né? E as pessoas que a gente traz aqui, as coisas que elas criam aqui, criam um legado. E é por isso que você tá aqui hoje, né? Você é de Passo Fundo, né? É isso? Isso. Nasceu em Passo Fundo. Mas fala pra gente como é que foi essa vinda pra Campo Grande ou pra Mato Grosso do Sul, estado, né? Conta um pouquinho como é que você chegou aqui, o que você viu aqui que te chamou a atenção Tá. lá no comecinho. Bom, na verdade eu sou de Passo Fundo, mas morei muitos anos em Bento Gonçalves. Inclusive meus filhos são Bento Gonçalves. Na época, meus pais moravam aqui. Eles estavam morando já há algum tempo aqui, porque eles vinham de passagem de Tocantins para o Rio Grande do Sul e paravam em Campo Grande. E eles gostaram da cidade, o povo muito acolhedor, né? Então, eles acabaram ficando morando aqui. Eu era jovem ainda, morava em Bento Gonçalves e sentia muita necessidade de ficar perto dos meus pais. Que legal. E daí eu, né, naquele choro com o marido, ai, quero minha mãe, quero ficar perto dos meus pais, a gente decidiu vir morar aqui em Campo Grande. Você já era Em casada? função disso, já era Aham. casada, já tinha os Legal. 2 filhos. Lá no Sul, tanto eu quanto ele, a gente trabalhava numa loja de sapato, de calçados também. Então, foi aí que a gente conheceu o calçado. Na verdade, eu trabalho toda a minha vida nesse ramo, né? Desde que eu comecei, meu único emprego, meu único trabalho foi esse. Então, quando nós chegamos aqui, os dois já tinham uma bela experiência, né? A gente já conhecia as fábricas e etc. Foi onde nós começamos o que vamos fazer em Campo Grande? No que vamos trabalhar em Campo Grande? Não sei, eu quero ir para lá porque eu quero ficar perto dos meus pais, né? Para eles também curtirem os netos, né? Enfim, chegamos aqui, o que vamos fazer? Como a gente tinha muita experiência em calçados, meu esposo trouxe algumas representações.
E nessas representações só tinha o número 35. O meu número. É. O meu, ó, Só sorte. tinha número 35, né? E foi onde eu comecei a vender as amostras. Sério? Então, o início todo foi pelas amostras de sapatos. Foi pelas amostras de sapato. Quer dizer, eu tinha que acertar o número e o gosto da pessoa, né? Aham. Da mulher, para poder vender. Mas era só o número 35 no começo. Mas assim, lá no início, você tinha ideia do que se tornaria hoje? Quando você começou lá vendendo em casa, que as pessoas te procuravam, que você ia até os lugares. É assim, você ia até os lugares, né? Oferecer. No começo foi assim. Eu ia. Na verdade, bem no começo, como eu não conhecia ninguém aqui em Campo Grande, na época tinha aquela. Tinha a lista telefônica, né? Não tinha Sim. celular, não Lista existia amarela. isso. A listinha telefônica. E eu não conhecia ninguém nova na cidade e tal. Então, eu pegava a lista telefônica e ligava aleatoriamente, assim, para uma Olha pessoa, só. outra Interessante. queria falar com a esposa e tinha que acertar o número, né, para poder mostrar. Então, Olha, eu gente. tive muita sorte, porque eu achei muitas pessoas com o número 35. E eu ia nas casas, daí eu carregava, eu tinha o Chevette na época, né? Carregava o chevetinho e ia nas casas vender os números 35. E com isso eu fui formando a clientela, deixando cartãozinho e, né, convidando para ir em casa e tal. E eu lembro que a nossa casa, assim, era bem retirada, né? Na época não tinha nem calçamento na frente e tal. E as pessoas achavam um pouquinho difícil para encontrar a casa, mas achavam e iam lá comprar 35. A loja era na sua casa, então, no começo. A loja. Ou Eu era no vendia. carro? Era Não, na no casa ou era no começo. carro? No comecinho era em casa e no carro. Ah, Eu deixava as amostras, tinha um espaçozinho na sala, deixava lá, daí eu carregava o carro e ia. Eu trabalhei assim muito nas repartições públicas. Eu lembro que eu ia nas escolas também e eu tinha que aproveitar a hora do Recreio. intervalo, do recreio. Então eu tinha que correr numa escola e já correr na outra para poder dar tempo de atender 2 escolas no mesmo dia. Mas foi super bacana. Foi Nossa, e quem assim. vê hoje a sua história jamais imaginaria que você realmente foi de porta em porta vendendo, né? Seu início foi De incrível. porta em porta, eu vendia assim, né? Depois, com o tempo, as pessoas começaram a ir lá em casa. Foi assim, uns 2 anos eu fui de porta em porta. E nesse Muito. processo, você pensou em desistir? Teve algum momento assim que você Nunca. falou, vou voltar para Passo Fundo, para Bento Gonçalves? Nunca, jamais. Eu fui tão bem recebida aqui, eu e minha família. Assim, foi uma bênção mesmo. As pessoas me aceitaram, sempre me receberam maravilhosamente bem em suas casas. Eu ouço história lá na loja até hoje, né? Que as pessoas comentam: vou lá, eu sou do tempo da casinha, eu sou do tempo do carnê. Gente, isso é muito Fala emocionante. um pouquinho sobre essa história do carnê, que é muito interessante. Você começou com notas promissórias, né? Na verdade, não foi nem notas promissórias. Eu comecei com a fichinha branca que compra compra ainda na livraria, né? Nossa. Então, eu tinha uma fichinha branca e eu escrevia o nome e o telefone e nem sempre tinha o endereço. Era assim, era uma coisa assim muito De confiança de confiança total. Que delícia. Assim, não tive problemas, as pessoas que iam lá sempre, eu fui indicada por fulano, fui indicada por ciclano, né? Então, foi E isso maravilhoso. depois virou o carnê. Você foi uma das pioneiras aqui com o carnê, né? Depois, exatamente, eu lembro dessa época também, que daí a gente começou a vender com carnezinho, nota promissória, né? E deu super certo. Eu já tive um carnê da Eu, vários. Quando eu vim aqui da Ana, né? Estudante e tal. Ixi, direto. Acho que tinha era até nota promissória, mais de 20 anos É atrás. interessante que a Anitta foi a primeira pessoa que me deu crédito. É mesmo? Que legal! Poderou uma É, ué. de empoderamento. São essas Eu também, histórias.
Eu me achava, gente. Era universitária, não tinha dinheiro pra nada, mas eu conseguia comprar na Anitta. A grande maioria da Aham. população de Campo Grande, que é dessa geração, teve crédito na Anitta, É. né? Não, e assim, é um desafio grande mesmo, porque as pessoas, se a gente for pensar, tem medo de fazer isso. Exatamente. Imagina, você acreditou muito, né? Você fala assim, cara, eu vou acreditar no meu sonho e vou acreditar nessas pessoas que estão me recebendo muito bem, né? Exatamente. Porque isso é uma questão E- aqui, né? As pessoas falam que o pessoal de Mato Grosso do Sul recebe mal, enfim, né? E a gente tá quebrando esse tabu aqui, né? E pelo menos quando a gente chegou aqui, né? E me falaram isso, falaram assim, ó, o pessoal lá é meio desconfiadão, então, né? E Eu lembro que as pessoas falavam, como o Carlos, né, meu esposo, era representante, ele ficou como representante durante um ano, e as pessoas diziam assim: cuidado, que tem pessoas que anoitece e não amanhece. Ai, meu Deus. Mas graças a Deus tiveram nós não esse- tivemos esse problema, nunca, né? E tanto é que está aí até hoje, a Anitta também aí, né, vendendo e dando crédito e confiando nas pessoas. E você tem que se atirar, Exatamente. Uhum. né, de corpo e alma. Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que acreditar e E nesse processo entre o carro que saiu, o sim, Chevette, o a Chevette. casa, vocês tiveram alguma história assim mais difícil nesse período de construção até chegar ao que chegou hoje? Com certeza. Dá até uma tem. respirada assim. Tem. Quem tá passando por dificuldade, então? Quem está passando por dificuldade é um passinho de cada vez, né? É um passinho, um dia após o outro. Todos os dias tu tem que matar um leão. Às vezes é pequenininho e muitas vezes é muito grande, Exatamente. né? As dificuldades vêm. Nós com 2 filhos, praticamente sem emprego, né? Porque no começo nós não tínhamos emprego, nós não tínhamos emprego fixo. Então, e 2 filhos para criar. E aí, como é que nós vamos fazer? Mas eu tinha minha mãe, né, que me acolheu. Eu sempre pensei, bom, qualquer coisa, um prato de comida eles vão negar, não vão negar, né? Então, foi uma história assim muito de trabalho mesmo, muito trabalho. Não tinha, eu lembro que na minha casa eu não tinha sábado, domingo. Era de segunda a segunda. Quando eu tinha que descansar, eu tinha que sair no domingo de manhã, bem cedinho, e ir para casa da minha mãe. Senão, eu não descansava. Mas era tão prazeroso e, assim, tão gratificante. Eu fiz sempre com tanto amor que eu não sofria por isso. Para mim era Ah, isso prazeroso. é legal. Eu tirava esses momentos de folga Isso é legal. porque o meu corpo exigia isso, né? Eu tinha que descansar. É como se você já tivesse um propósito ali, né? Você fizesse por algo Exatamente. maior do que simplesmente vender um calçado, né? Por amor mesmo, eu fazia, né? Fazia uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E eu só fiz isso na minha vida. É. Só vendi sapato A em gente, toda a a minha gente vida. falou sobre. No último episódio que a gente gravou aqui, a gente falou sobre Viktor Frankl, né? Quem tem um porquê, suporta Enfrenta qualquer como, né? É uma frase dele muito famosa. E a gente percebe isso muito em você, né? Quando você falou uma coisa, eu lembrei que você falou do sapato 35, você teve muita sorte, né? Que você encontrou. Isso. E tem uma coisa que. Mas você fez sua parte. Porque, assim, gente, vocês não sei se vocês têm o tamanho do desafio, assim. Hoje, a gente tem um WhatsApp, né? Então a gente pode fazer. Assim, tem uma série de facilidades para você encontrar Câmera clientes, digital. né? Tem o Mafra aqui Tráfego que sabe, pago. entendeu? Né? O cara do Google Meu Negócio, enfim. Mas você procurar na lista, então tem uma coisa que Deus não pode fazer por você, que é a sua parte. Não tinha Então, GPS. cara, imagina você ir na lista amarela, meu. Exatamente. Não, isso que eu fiquei pensando aqui. Não é? Como você fazia para ir até os lugares, Cara, né? Porque não é tinha muito GPS, grande você isso. era de fora, não conhecia Campo Grande. É. Como era essa rota, né? Fora que você tinha, né, experiência lá. E assim, você Sim. saiu de lá, tinha loja lá no sul? Não, a gente trabalhava numa loja, Sim. Aí já tinha funcionários, os 2. Aham. Ele gerenciava uma loja e eu outra, né? Mas eu comecei quebrando caixa de sapato no Olha. final de ano, Nossa. né? Para
para mandar para o lixo. Então, foi onde eu comecei. E eu lembro que eu subia, eu quebrava a caixa, porque o cliente não levava. Então, eu Sim. quebrava as caixinhas, colocava dentro de um tambor, daqueles grandes, e tinha que subir em cima para amassar, Olha. né? Então, eu comecei aí. Então, eu passei por todas as fases. Nossa. Depois de vendedora, depois de subgerente, depois eu fui para gerência, né? Então, eu passei por todas essas fases. E como era chegar em Campo Grande e achar os lugares, sem conhecer nada? Então, Como como eu você pegava fazia? na lista É. telefônica, eu olhava o endereço, tinha o endereço, o número, tudo certinho, e o número do telefone. Eu ligava, marcava, falava que era o número 35, e eu ia procurando até achar a casa, Gostoso. né? Hoje tem lugares onde eu passava assim, que eu conhecia a cidade toda. E na época era bem menor, né? Hoje eu passo e digo, meu Deus, como mudou, né? A cidade cresceu, enfim. Esse processo, né, de empreender, qual que é a dica que você dá para alguém que tem também uma ideia, né, o que que é mais importante nesse processo? Saber vender, saber o que que você atribui, né, esse sucesso, enfim, que você chegaram assim, qual a habilidade para uma pessoa que quer começar agora? O que que você poderia dar de dica? Você já deu várias dicas aí, né? Tem que trabalhar de Tem que segunda a pegar o caderno, eu segunda. falei. Eu já É. trago meu bloquinho, entendeu? Mas o que que Principalmente, seria o ponto-chave do empreender, do empreender? eu acho que a pessoa tem que saber o que ela quer, né? Ela não pode, assim, fazer qualquer coisa porque isso vai dar certo, não vai e tal. Ela tem que gostar do que faz. Que a pessoa que faz com amor, que gosta, tem prazer, eu acho que aí já tem um bom sucesso, uma boa, né, um bom começo, porque ela vai se entregar a esse trabalho, ela vai fazer com vontade mesmo. Que eu lembro que eu não pensava em outra coisa, né? A minha vida, eu tinha aquele objetivo, o meu é vender sapato, eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não tive estudo também para. Então, o meu objetivo era esse. E assim, eu acho que a pessoa tem que acreditar em si. Tem momentos difíceis, muitos, tem que saber superar, saber que vai passar por isso, né? E assim, uma coisa eu acho muito importante também é quando você está começando, o dinheiro que você ganha não é seu. Olha só. O Isso é dinheiro que importante. você ganha, primeiro, são os compromissos. Tu tem que atender todos os compromissos para poder continuar. E depois, o teu resultado não vem imediato. Teu resultado vem, às vezes demora muito tempo, né? Então tem que saber de tudo isso também, porque se você pegar o dinheiro que você já vendeu, já pegar para gastar, tu não vai ter continuidade, porque o teu fornecedor não vai querer mais te fornecer se você não honrar teus compromissos. Então, eu acho que isso E é o muito legal é que você importante. fez o que tinha que ser feito com as condições que você tinha no momento, né? Então, você não vê, se você Sim, não viu obstáculos, Tem que você ser não por viu não. dificuldades, isso E é se a muito gente esperar a hora importante. certa para começar, né, a Exatamente. gente nunca sai do lugar, Exatamente, né? nunca. Agora é a hora, é o momento, Exatamente. Você falou que né? nasceu em Passo Fundo, mas cresceu em Bento. Não, eu nasci no interior ainda, era Mas... muito mais interior. Mas eu fui praticamente criada em Passo Fundo. Uhum. Conheci o meu excelentíssimo marido, meu Seu Carlos. companheiro, né, até hoje, graças a Deus. Eh, Nós nos conhecemos dentro dessa empresa, dessa Ah, loja, Olha aí. entendeu? Eh, os e sapatos namoramos. uniram vocês. Não, Exatamente. Tava até pensando isso aí isso. agora. Tava pensando isso aí agora. É, e nos conhecemos dentro da loja, casamos, tivemos os 2 filhos, na verdade, assim, ficamos 2 anos casados em Passo Fundo, daí fomos para Bento, e lá nasceram os 2 filhos. 8 anos nós ficamos em Bento. Ah,
voltar, de lá que a gente veio para cá. Então, nasci no interior de Passo Fundo, fui criada em Passo Fundo e morei 8 anos em Bento. E como foi essa infância em Passo Fundo? Conta um pouquinho pra nós da Anitta criança, lá em Passo Fundo. Imaginava ser o que é hoje? Não, Não com passava pela certeza cabeça. nunca. É, Como era? Como quan- foi sua infância, Anitta? olha, a minha infância mesmo que Foi trabalhando já. trabalhando. Com certeza trabalhando. Eu lembro, meu pai tinha um armazém, né? Uhum. Armazém e eu era novinha. Ele dizia, ai, mas você... E nós somos em 11 irmãos. Nossa, que delícia. Caramba. E eu gostava de trabalhar lá. E ele dizia, eu ajudava a entregar leite para os Olha só. clientes, né? E eu lembro que meu pai dizia assim, ai, você é meu braço direito. Daí ele, e eu ficava toda orgulhosa. Daí que eu trabalhava mais ainda. Seu pai era esperto. Era muito É muito esperto. sábio, muito sábio. O outro que ia lá, ele dizia, ai, você é meu braço direito. Enfim, Legal. eu lembro muito disso. E eu comecei a trabalhar com Foi 15 na zona rural, anos. então? Foi na... Não, numa- foi em Passo Fundo. na Foi na cidade cidade mesmo. de Ah, Passo tá. Fundo, né? Muito frio. Frio, Certo. mas mais frio foi em Bento, né? Bento é uma cidade, assim, é, muito fria, ela é úmida, ela é uma cidade, eu digo que é quase que cinza, porque tem sempre Entendi. nuvens, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi esse sol, esse céu limpo. Esse calor. Eu enxerguei o sol, o céu limpo. Gente, que coisa maravilhosa. Uhum. Isso, céu é lindo. nossa, o céu Mato é Grosso do Pôr do sol. lindo. É. Mato Grosso do Céu. Né? É, Sol do maravilhoso. céu. E essa família grande, como era ter 11 irmãos assim? Nossa Senhora. Hoje a gente não vê isso, né? Hoje ninguém mais. Não, mesa grande, É. ninguém podia falar. É mesmo? Meu pai sempre foi muito rígido. Eu sou dessa época também. Nossa, Primeiro os muito mais velhos, depois os É, menores. exatamente, era isso aí. Era isso mesmo. E assim, todo mundo tinha que trabalhar muito cedo, né? Então, eu com 15 anos, eu fui procurar meu emprego. Olha aí. Uhum. É, e fui procurar e olha a sorte que deu, né? Ter marido. Estava no lugar certo na hora certa. É incrível, né? Exatamente. Que história Quando- incrível. Quando é para acontecer, né? É Exatamente. isso aí. E já que a gente falou de adolescência, como é que era a Anitta na escola? Olha, Olha. eu vou contar uma Gostava de coisa. estudar? Gostava? Para começar, eu fico pensando, às vezes, como que tinha. Olha só, eu lembro nessa época que eu tinha 12 anos, eu estudava. A escola era das 11 às 2. Eu tive uma época que eu estudava nesse horário, mas como? 3 horas? E era assim, tinha 3 turnos. Aham. Na hora do almoço, das 11. Eu estudava das 11 às 2. Nossa. Então, essa época, depois, quando eu comecei a trabalhar, eu estudava à noite e tal, muito difícil também, não tinha carro. Hoje em dia até tem ônibus facilmente, mais fácil, né? Que também não é tão fácil. Mas naquela época também não tinha. Então, eu lembro que eu morava um pouco longe, tinha que fazer as coisas bem corrido, né? Sair do trabalho, já ir direto para a escola, depois ir para casa 11 horas, né? Esse tempo já era depois, quando eu comecei a trabalhar. Não tinha hobby, não tinha esporte. Como que era? Não tinha tempo para... Não tinha, verdade, não tinha tempo para isso. E como eu comecei a trabalhar com 15 anos nesta loja, e eu já comecei a namorar, o hobby era sair É bom demais, é gostoso, né? E é uma frase que, eu não sei o autor, talvez você saiba, que tempos difíceis constroem homens fortes, né? E Uhum. tempos fáceis constroem homens fracos. E aí a gente vê, né? Tempos difíceis realmente construiu essa estrutura que vocês são hoje, né? Essa Então. base muito forte, né? Que acabou indo para os filhos. E é legal quando você fala que fez por amor, porque realmente a gente percebe o amor que você passou até para que eles continuassem isso, né? Então é muito interessante, porque eu acho que a maior dor de qualquer empresário ou dono de grande empresa é
os filhos não continuarem aquilo, continuarem, querer né. seguir outros caminhos, né? E você conseguiu Então, fazer a eu sucessão, né? tive tendo Isso é um privilégio, esse né? É um privilégio privilégio. de ter meus filhos, né, que vão tocar, já estão na frente dos negócios, né? E então a gente já está um pouquinho mais assim, com menos correria, menos preocupações, um pouquinho menos, só um pouquinho. A gente Agora quer você estar em fica, você fica na todas. mentoria. É. Na mentoria e na consultoria Surgiu uma só. curiosidade agora. Você usou o truque no braço direito com os menininhos pequenininhos? Vocês são meus braços direitos. Você usou? Tem que Ah, usar. acabou de descobrir É, essa né? segredo, Dani. Acabou de descobrir agora. Eu falo escondido para cada um, ó, você é meu braço direito. Depois eu tá falo vendo? pro outro, Aí você é pegou. meu braço direito. Que gostoso. Bom demais. Tentando falar disso, a sua rotina mudou um pouco agora, porque eles estão à frente, né? Como Sim. que tá esse processo, assim, mudou um Olha, pouco? mudou, com certeza. Agora tem netos para Tá curtir. bom. Os filhos a gente não pôde curtir assim, né? É uma coisa que hoje eu pensei, meu Deus do céu, se eu tivesse esse tempo que eu tenho hoje, né? Naquela época, tal, tudo seria diferente. Mas eu acho que tudo no seu tempo e no seu lugar, né? E hoje curtindo os netos, que é a maior bênção que Deus nos deu, são os netos. Quantos netinhos você tem? 5. Ah, que Olha, benção. mas se você 5 tivesse esse netos. tempo, talvez lá quando com seus filhos, não teria hoje o tempo com os netos, Com certeza, né? é verdade. Então a gente tem que se abdicar algumas vezes de Aham. momentos para que a gente possa colher lá na Isso. frente outros. A gente tava falando, né? O Carlão tava falando aqui com a gente de. Eu falei assim: você sente dor agora? Ele tava falando do médico. Ele falou: você sente dor agora pra não sentir depois, né? No negócio da musculação. É bem isso mesmo. Hoje, com o tempo que sobra, o que que a Anitta gosta de fazer? Gosta de ler, gosta de assistir filme, gosta só de curtir os netos, viajar. Eu gosto de curtir os netos, de viajar, mas eu gosto mesmo é de estar lá olhando sapato. Não tem jeito. Por incrível que pareça. Você vai na loja todo dia? Eu Como que é? vou todos os dias. Eu vou para o escritório, ajudo a escolher sapato, ajudo na coleção. Eu tenho que estar, senão a vida eu acho que fica um pouco, né? Porque os netos têm os horários deles de Exatamente. estudo e Uhum. tal, né? Então, E o gostoso é assim, que a grande maioria das pessoas, acho que todos que vieram aqui, que são pessoas realmente de sucesso, como a Anitta, falam isso. Não penso em aposentar, eu quero continuar trabalhando. Isso é muito gostoso. sim, eu tenho Poder saúde, ter tempo de né? qualidade, mas o tempo de qualidade Isso, hoje não da minha empresa, é gostoso. exatamente. Gosto muito de viajar, gosto de viajar com os amigos. E é muito Eu bom acho quando que se faz o que gosta, né? claro, com Já trabalhar com certeza. prazer, e é É, muito gostoso isso. exatamente. Mas meu sapatinho eu não abro mão, não. Eu não vou nem perguntar quantos sapatinhos você tem. Porque as meninas gostam de um sapatinho, né? Às Aham, vezes os gosto. maridos assim não entendem um pouco, Cara, mas. eu perdi um É. armário por causa de sapato. Eu sei É? bem como é. Perdi. A Anitta lá tá cheio. Tinha um armário grande, perdi, né, Mariane? Eu acho que todos nós temos um pouquinho de Anitta dentro de casa. Com certeza. Tem uma pergunta Que assim interessante seja. aqui, Anitta. Ah. Pensando, né, no tudo que aconteceu até aqui, né? Se tem alguma coisa que você deixou de fazer, você se arrependeu, ou que você faria diferente nessa jornada toda até aqui? Não, acho que eu não me arrependo de nada. Assim, a única coisa que eu sinto é exatamente isso que nós falamos, é dos filhos que a gente não teve esse tempo de curtir, de viajar com eles, de curtir os filhos. Eu lembro que até para a escola era o Carlos que tinha que levar, porque eu começava a trabalhar 7 horas, né? Já tinha gente, as pessoas, as mulheres que trabalhavam, tinha telemes lá perto de casa também, então elas tinham que ir cedo. Então eu tinha que estar cedo na ativa. Daí ele que levava as crianças para a escola, ia buscar, enfim. Então acho que isso aí é o que eu mais. Não é que eu me arrependo, acho que tinha que ser assim, não podia ser Sim. Não, diferente, não tinha outra né? história. Afinal, eu me entreguei para essa função. Então ele fazia isso. É o que eu sinto. Agora de arrependimento não.
eu acho que faria tudo de novo, com certeza, Legal. né? Porque é onde a gente chegou, Uhum. onde nós Não, e se estamos eles hoje. estão à frente, né, do negócio, certamente eles entenderam todo o amor que você Ah, tinha, E ainda- admiração, né? E eu acho que foi importante. E eles É, estão aí, né? Você estão consegue aí. ainda transferir esse amor, É, tá tudo, tá consegue tudo, curtir, Tá tudo pega certo. todo mundo entendeu? agora e vamos se Uma vez divertir. meu pai É. falou uma coisa assim pra mim, sabe? Eu não curti você na infância. Eu falei, pai, tô aqui ainda. Curte Aproveita. agora. Cara, sabe? Exatamente. Aham. Acho que é seguro a gente dizer que a Anitta é uma referência aqui em Mato Grosso do Sul em questão de calçado, né? Eu acho que é a maior, né? A maior Né? referência. Grande referência. Com a Sabrina, quando ela fala, às vezes ela fecha o olho assim, e parece que ela tá sentindo a pergunta, sabe? Eu acho isso tão bonito. Eu queria te fazer uma pergunta assim de sentimento. Quando a gente fala isso, né? Uma referência, a Anitta é uma referência em Mato Grosso do Sul, o que que você sente? Você se sente orgulhosa? Você sente que é um peso? O que que você sente no seu coração? Você, tipo, tem lenha pra queimar, sabe? Deixei meu legado. Ô, Werner, eu sinto assim muito, eu sinto assim uma alegria. Eu acho que isso aí motiva a pessoa de querer fazer melhor ainda, né? Então eu sinto muita alegria, muita felicidade. Sinto que eu fiz, se eu fiz, que eu fiz, né? Que eu acho que eu fiz. Fez. Fiz assim, Fez. como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer bem Fez muito. feito, mas a Não, minha fez, fez, intenção fez. foi essa, de fazer bem feito, Sim, e né? fez, e fez. Então, se as pessoas falam assim, eu acho que eu fiz a minha parte. Não querendo Você ser recebe e modesta. agradece, né, Anitta? Agradeço. Mas realmente hoje é a referência, né? E assim, hoje eu vejo que a gente conversando aqui não só como empresária, mas como pessoa, como mãe de família, casada há tantos anos, com uma família incrível. Isso é muito gostoso de ver, O né? Júnior, você contou uma história aqui sobre os áudios dos colaboradores, né, que eles Aham. mandaram sobre você. É. E a gente conhece uma pessoa quando ela sai da roda e as pessoas falam sobre ela. Exatamente, Né? Aí a exatamente. gente sabe quem é essa pessoa. E assim, os áudios foram muito. Não, muito legais. Até mandei no grupo o carinho que eles têm, assim, né? Pela pessoa, pela empresa. É muito gostoso de ver isso. Pra gente é realmente um ponto que a gente percebe que estamos falando com a pessoa certa. A partir do bom, momento né? que ela é um exemplo de família, de esposa, de empresária e também daquelas pessoas que saem, como você falou, de ser humano, né? Eu acho que em função também de que a gente teve experiência de todos os lados, assim, de todos os lados que eu digo assim, de passar por essas etapas, Sim. né? Que hoje os nossos colaboradores estão passando. Então, eu já passei por tudo isso. Então você Eu consegue se fui colocar no lugar funcionário, deles, eu me né? coloco no lugar deles. Então, a gente entende o que o outro está passando, o que ele sente, né? Então, acho que em função disso... E olhando assim por fora, Anitta hoje, qual foi o melhor momento, assim, aquele mais incrível que você possa dizer? Esse foi o melhor momento da minha vida. Eu não sei se foi o melhor momento, mas foi um momento de realização, de dizer assim, meu Deus do céu, é isso mesmo? Foi o momento que colocaram, que quando nós estávamos na casa, que as pessoas todas comentam até hoje, no tempo da casinha, no tempo da casinha. Enquanto isso, a gente comprou um terreno na Mato Grosso, onde hoje é a nossa loja, matriz, e nós, durante 4 anos, ficamos construindo essa loja. E ela não tinha nome, nada, era o prédio, era só o prédio e tal. E aquilo, assim, foi uma coisa assim que mexeu comigo muito, parece que caiu a ficha. Foi um dia que eu cheguei lá e eu vi uma placa grande que dizia assim, futuras instalações Anitta Calçada. Nossa, que gostoso. Né? Então aí caiu a ficha. Eu digo, puxa vida, será que eu vou dar conta? Será que é? Porque enquanto está em casa é uma coisa que é uma coisa particular, Aham. né? Apesar de ter aberto a casa para as pessoas, minha casa, para
pessoas entrarem. Sim, mas é Né? muito mais fácil. Se deu certo, deu. Se Deu, não fecha o deu, fechou a portão. porta e tá tudo certo. Exatamente. Agora, quando eu vi aquilo lá, eu senti Um peso. um peso, uma responsabilidade muito grande. Acho que foi esse Mas uma foi o alegria momento. também, né? Nossa, foi uma Aquele coisa assim, friozinho na barriga. friozinho, friozão na barriga. Frio de vento, Gonçalo. Exatamente, aquele frio de vento. Foi que ano isso, Anitta? Foi em 90, por aí. Vou ver. Uhum, foi em 90. A Mato Grosso ainda era mais Mato vazia, assim? Grosso, eu lembro que do lado, na esquina, tinha poço de água, tinha os pés de manga, tinha uma casinha de madeira bem Você tem foto simplesinha. disso? Não tenho, Ai, que pena, né? não tenho. Não tinha tempo de tirar. Não tinha tempo. celular, Tinha que né? revelar. É, Entendeu? dá Então uma- era. Totalmente Não, diferente. não dava para. Não tinha celular. Não tinha. E, Anitta, nesse processo, você tomou muito calote? Teve muita gente que deixou de pagar ou sempre foram bons pagadores? Nossa Senhora, sempre ótimo. Olha só. Eu lembro que eu tive uma pessoa que ela fez uma compra bem grandinha lá na casa e ela não me pagou. E até na época eu fui fazer a cobrança tal, né? Porque era um valor mais ou menos alto. E ela me disse, mas como eu tive que pagar a água, a luz, telefone, né? Então ela deu a prioridade para isso. Deixou, não pagou. Mas foi a única pessoa que eu lembro assim, foi. Claro, depois. Não, tudo bem, vida que segue. Vida que segue, com certeza. Perde a cabeça total, né? É. Nessa daí. Vamos falar de projetos futuros? Vamos. Então, quer falar? Pode, Wagner. Não, vai lá. Vai pra Não, cima. então, apesar de você, né, tá aqui numa jornada linda, tanta coisa, né? A gente queria saber quais são os projetos para o futuro. Você estava contando pra gente que a loja reinaugurou, reformou. Conta um pouquinho pra gente como que tá a situação atual, se tem novas lojas que estão lançando, quais são os planos para o futuro. Conta pra gente um pouquinho como que Sei tá. que novidade Tá. pra nós. Conta aí pra gente. Então, a loja da Avenida Mato Grosso realmente foi reformada, a gente sentiu necessidade dessa reforma, né? Porque já fazia. Aliás, é a terceira vez que nós reformamos, mas agora foi uma Eu vi um reforma painel de geral. LED enorme, assim, coisa mais Isso, linda aquele painel. isso, painel grande. E Eu não conhecia ainda. não, Vamos lá pra ver, não, gente. tem Vamos que ir lá ver lá, essa gente, tem reforma. que ir lá. Ela tá maravilhosa, tá super confortável, bem segmentada, enfim. Tem as franquias, né? Nós temos as franquias da Schutz, da Luz da Lua, e agora foi inaugurada também, essa semana, a Democrata, Shopping Campo Grande. Legal. E a gente Pros tem... meninos. Para os meninos. Aí, ó. Até então, amor. agora só os meninos, tá? As mulheres podem ir comprar para os meninos, sim, né? sim. Pegou a dica, né? Pegou a dica. Tá chegando o Dia dos Dia Pais. dos Pais. Chegando o Dia dos Pais. Olha, vai muito ter. oportuno isso daqui, né? Esse episódio. E essa fala, Ai, a loja ficou principalmente. uma graça. Aonde que tá? No Shopping Campo Grande. Campo Grande. Isso. Show de bola. Tá, que mais? Então, nós temos essa outra bandeira, que é a Estilo A, que já tem 14 lojas da Estilo A, e a gente está inaugurando até o final do 13. Sim, até o final do ano são mais 3 lojas que serão inauguradas, inclusive uma no Shopping Campo Grande, Legal. que vai ter 1.600 metros, mais ou menos, uma loja imensa. Outra em Cuiabá e mais uma em Goiânia. Muito bom. E assim, É sucesso. Muito é a terceira também em Goiânia. Ai, que Legal. joia. Aham. Valparaíso, né? Ela fica me... Eu me falo pra isso? Em Valparaíso. Paraíso? Onde que fica? Em Goiás, né? Show. Bom, pessoal, nós temos aqui
uma parte nova do podcast. É a roda de tereré. E na roda de tereré não tem muita resenha, né? Vocês viram aqui, a gente recebe, toma, já passa. E assim a gente vai fazer essa dinâmica com a nossa convidada. A gente vai fazer algumas perguntas e ela vai responder da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, como é a dinâmica do tereré, tá? Não fica tranquila, tá? Não fique nervosa. Mas a gente vai fazer isso aí e ela, mestre de cerimônias, Sabrina, vai fazer a primeira pergunta. Faz aí, Sabrina. Não, a roda de tereré é maravilhoso. Lá que sai todos os melhores- pontos chaves, né? Então, Anitta, a gente queria saber, assim, quem é a Anitta sem ser empresária, assim, né? Eu sinto de você, assim, um carinho muito grande. O jeito que você fala, o jeito que você olha, né? A gente tá conversando aqui, o seu olhar fica marejado, né? Então, quem é a Anitta, assim, para, né, as pessoas saberem como que você se define? Olha, eu sou uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito calma, já fui bastante agitada. Hoje eu sou uma pessoa calma, não gosto de bagunça, de brigas e etc. Então, eu sou uma pessoa que gosta de reunir a família, de reunir os amigos. Tenho muitos amigos, graças a Deus. Agora a gente é amigo, tá? Então, vocês já A gente são vai tomar um amigos. chimarrão. Isso. Gosto de tomar chimarrão. Gosto daquele momento que nós sentamos assim de manhã, eu e o Carlos, para botar as fofocas em dias, né? A conversa em dia, é a hora do chimarrão. Que mais? Gosto dos meus netos, de ficar com eles. Gosto de... Que mais? Você faz atividade física, não? Faço 3 vezes por semana, dou uma caminhadinha. Não gosto, mas faço. Sou obrigada. É necessário, É né? necessário. Exatamente. Vou para as lojas, vou para o escritório, viajo quando tem que viajar para ver as lojas, inauguração. Sou uma pessoa mais pacata agora, um pouco mais reservada, assim, mais calma, né? Você é reservada mesmo, porque a gente procurou coisas no YouTube, na internet, vamos ver. E a gente não achou muita coisa. Então, assim, a gente já agradece, já começa a agradecer já agora, assim, a tua gentileza, né, de estar aqui, de contar a tua história, teu passado. A gente fica muito, muito feliz. Eu tenho certeza que quem está aí assistindo, né, nossos conterrâneos aí do Mato Grosso do Sul e do Brasil todo, muito legal poder saber um pouquinho da sua vida. Legal demais. Obrigada. E quando você pensa em legado, que legado que você quer deixar? Legado, que as pessoas se amem mais, né? Que as pessoas tenham mais respeito umas com as outras. Eu acho que principalmente isso, né? Acho que o amor é o O caminho, amor né, é o Anitta? caminho para tudo, né? A compreensão do ser humano, enfim. Porque quando a gente se ama, a gente se respeita, independente do que a gente Com pensa, né? certeza, exatamente. E a Anitta hoje tem Respeitar um os... sonho a ser realizado que ainda não foi? Olha, sonho, eu acho que o maior sonho que eu tinha era ver os meus filhos bem, né? E fazendo também o que eles gostam de fazer. E eu tô aqui sonhando com eles. Eles sonham e eu sonho um pouquinho junto, né? Eu acho que esse é o ápice, né, de todos os pais, né? Conseguir fazer com que os Exatamente. filhos peguem um caminho realmente que a gente sabe que vai ser muito promissor, né? Exato. E se eles estão bem, a gente também tá bem, né? Exatamente. E se eles sonham, a gente acaba sonhando junto. Gostoso. Bom, e por último aqui, Anitta, da roda do Tereré, quem que é uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui com a gente, contando também uma história inspiradora? Quem que vem à sua mente que você poderia dizer, essa pessoa tem que estar aqui no NovoCast? Bom, acho que essa pessoa, para completar a história, acho que podia ser o Carlos, meu esposo. Aê, legal, hein, Carlão? Pô. Só para completar, né? Terminar o programa, o episódio, sem falar dele. E a gente até te perguntei como se o seu pai recebeu bem o namoro, como que foi algum detalhe ali de quando vocês se conheceram. Então, a gente se conheceu. Na verdade, eu comecei a trabalhar numa sexta-feira. Vou contar só um Conta, pedacinho conta. da Não, história. A gente tem um tempinho, pode contar. Tá? Eu comecei a trabalhar numa sexta e no sábado tinha um baile numa cidade do interior, baile do chopp.
E eu combinando com uma colega de trabalho que eu ia nesse baile, mas não sabia o que eu ia dizer para o meu patrão, que eu tinha que sair mais cedo, porque era dezembro. E a gente trabalhava todos os sábados, né? E ele ouviu eu combinando: olha, eu tenho que ir para esse baile, como é que eu vou fazer para falar para o meu patrão? E ele ouviu, eu fui no baile e ele foi também no baile. Foi onde bateu olho no olho, né? E daí, enfim, a gente dançou, claro, toda noite, todo baile e tal. Para o meu pai, não foi fácil, não. Não foi fácil, porque eu tinha 15 anos, né? Eu tinha 15 anos e eu lembro que um dia nós chegando em casa, ele ia me buscar na escola, no colégio, à noite, 11 horas, e assim, ele não podia ouvir o portão abrir e não fechar. E eu lembro que eu abri o portão para entrar em casa e fiquei dando um tchauzinho rápido, né? Ah, ele foi na porta lá. Foi na porta. Agora o Carlos vai ouvindo isso, vai relembrar. E daí foi feio o negócio. Sério. Foi feio, tal. Ciúmes danado. Aham. Ele achava que eu era muito jovem. E naquela época, tu sabe, né? Não desistiu. Sim. Tem uma história que a gente, um passarinho contou pra gente, né? Que perguntaram pro seu esposo, o seu Carlos, o que ele viu em O você. que não fez ele desistir? É. Falou assim, eu vou Você pode até o contar pra fim. gente? Ai, essa história aconteceu há pouco tempo. Até eu cheguei em casa e cobrei. Ele disse, como é que é o negócio? Que ele, numa entrevista também, ele falou que ele tinha visto que eu tinha potencial, que eu tinha futuro, né? E daí eu cheguei em casa e perguntei, afinal, foi amor ou foi interesse? O Carlos, na hora de tirar 10, o Carlos falou, mano. Foi amor ou foi interesse? Poxa, quase 50 anos de casados, né? Daí ele disse, não, aquilo saiu, fugiu. Não, e até interessante, a gente tá aqui conversando com você, mas certamente ele tem todo o mérito, todo, né? Tem no contexto da Anitta, da empresa, tudo, né, Anitta? Com certeza, eu sempre fui Deixa um uma recadinho pra pessoa... ele aí. Vou deixar, ele sabe disso, eu falo sempre. Que ele foi o meu braço direito. Primeiro braço direito. Porque realmente ele sempre foi uma pessoa muito calma e eu sempre fui muito agitada, eu sofria por antecipação, muito, 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 muito. Eu queria as coisas tudo para ontem, enfim. E ele não, ele calmo, ele não falava, quase não falava, como hoje também ele fala muito pouco, tal. Mas quando ele abria a boca, eu parava para ouvir. Eu ouvia, eu tinha muito disso ele era meu suporte, assim. Quando eu tinha medo de alguma coisa, ele calmamente, né, ele me acomodava, ele me dava esperança. Então, acho que foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Está sendo, sempre foi, sempre será. Sim, você falando que ele era calmo e você já era mais agitada. E a gente conversando aqui, não é essa impressão que a gente tem hoje, né? A gente tem uma impressão da Anitta calma, tranquila, Mas tu sabe, serena. Júnior, o tempo ensina muitas coisas, né? Exatamente. A vivência. Então, com o tempo, tu vai entendendo que não é assim. É a mãe Né? brava Não- e a avó boazinha hoje. Exatamente. Hoje, nossa, como tudo mudou. Você tem alguma Gostoso. técnica aí pra, Não, pra ensinar pra ficar mais calma? É a Gratidão, vivência, yoga. respira, exatamente. Respira, muita oração. E é a vivência mesmo. Tu vai vendo que não adianta sofrer pelo dia de amanhã. Tu tem que sofrer hoje e amanhã, de repente, tu tá imaginando que vai acontecer alguma coisa que, meu Deus, não era bem isso, tal. E de repente E não hoje, vai assim, acontecer. hoje realmente é muito difícil a gente ouvir histórias como essa. É quase 50 anos ou mais de 50? De casado? É. Não, quase 50. Então, são quase 50 anos de casado.
com uma empresa muito bem sucedida, com os filhos ali muito próximos. É uma história muito gostosa de se ouvir. Dá uma dica para quem tá hoje aí pensando em ter, como eu, 50 anos de casado. Olha, Eu tô com é, 10, tá bom, tá indo pro caminho. Eu Olha, já tô com depois que passou do 14. 7, vai embora. Eu tô com 14, já dobrei. Não, a dica é respeito um pelo outro. Eu acho que isso é fundamental. Minha mãe sempre dizia, quando um fala, o outro tem que ouvir, né? Porque se os dois começam a falar junto, já dá gritaria. Então, o respeito e entender, compreender o outro e amar, né? Primeiro lugar, eu acho que o casal tem que se amar. E a gente vê que você tem uma admiração pelo seu Carlos, assim, quando fala o olhinho brilha. É É. muito gostoso depois de quase 50 anos de casado, né? Isso é para poucos. Parabéns. Eu fico muito feliz de Obrigada. poder ouvir isso aqui. Então, isso aí. A gente tá encaminhando pro final e a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz no finalzinho, né? Que é se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer em todos os televisores, todos os celulares, não tem como escapar da mensagem da Anitta. Qual mensagem você deixaria? Uma mensagem final. Uma mensagem, eu acho que as pessoas têm que, aquilo que eu falei antes, tem que ter amor no coração. Acho que isso é fundamental para tudo na vida. Saber o que quer, mas o principal é amor no coração. Tudo com amor você consegue tudo, né? Não sei se Exatamente. seria. Acredito nisso. Bom, a gente tá, né? Temos que finalizar Finalizar. aqui. Uhum. Eu queria agradecer, deixar um beijo especial aqui para minha sogra, para Marlene, que é amiga da Anitta, que ajudou a gente na entrevista, né? E dizer assim, de verdade, que a gente tá muito grato por você aqui. Você tem uma energia muito boa, né? Traz uma paz, assim, uma história linda de vida, viu, amor? A gente se acalma com o passar do tempo. A gente vai se acalmando, né, amiga? Então, não perca a visão. Lá em casa é tipo você também. Meu marido é minha paz. E eu sou mais ali no furacãozinho. Quando ele fala também, eu paro tudo e escuto, porque são sempre palavras sábias, né? Exatamente isso. Então a gente agradece muito a você, seu esposo, a Dani que tá aqui, né, sua filha, e só deseja aí mais sucesso ainda pros planos, né, pessoal do grupo Anitta. E Muito vamos lá obrigada. conhecer a loja nova e vamos conhecer a loja Isso. também dos meninos. É isso aí. Eu fico muito feliz de conhecê-la, porque realmente, como eu disse, eu tenho boas histórias, né? Foi meu primeiro crédito, e muitas pessoas têm histórias incríveis. Então, se você tem histórias incríveis aí, eu tenho um sapato dentro de casa da Anitta, sem dúvida alguma, precisa assistir esse episódio. Muito bom. Obrigado pela sua presença. Achei muito legal a sua mensagem final. Eu tenho uma que eu falo assim: o amor é o combustível da coragem. Toda vez que você tiver com medo, você se pergunta se você tem amor por isso que você está fazendo, né? E acho que me tocou bastante. Obrigado, viu? Obrigado. Sei que não é comum você estar fazendo isso, né? Deve estar fora da sua zona de conforto. Então, obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo. Tá bom, eu que agradeço a Sabrina, Júnior e o Wagner. Werner. Werner. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. difícil o nome dele Werner, mesmo. Werner, Wagner. Ah, Tá tudo certo. É um nome difícil. É um nome difícil. É alemão, né? Você vê? Olha. O alemão. Que gostoso. Anitta. Agradeço a paciência e o carinho de vocês também, Obrigado. né? A gente E ficou muito feliz. Imagina, eu que estou feliz aqui, um pouco nervosa. Foi Certo. ótimo. E eu quero dar um recadinho, que Pode quem falar. não tem um sapato da Anitta no seu guarda-roupa, Corre lá que a loja tá corre ali. lá. Mas eu acho que no Mato Grosso do Sul é difícil alguém que não tem um sapato do Anitta no guarda-roupa ou já teve. Que bom, né? Isso Como aí. que é? Segue lá, curte. Segue, Compartilha. curte, Curte, compartilha, compartilha. porque realmente essa história é incrível e pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio e a oportunidade de falar com essa pessoa incrível. É isso aí. Valeu, Obrigada, obrigado. valeu. Valeu, Podcast. pessoal. Até a Valeu. próxima. Obrigada. Obrigada, Anitta. Show. Obrigada.